Quando eu entrei para a faculdade, eu acho que eu já tinha um pouco uma ideia de como é uma instituição de ensino público, porque eu estudei a maior parte da minha vida em colégio público, né? Eu estudei no Pedro II, da quinta série até eu me formar no segundo grau. Então eu já sabia de vários problemas, assim, de falta de recursos, de material, de falta de professores, de greve. E um certo descaso também. Quando eu entrei para a UF, eu não era, já tinha feito uma faculdade antes, que era de biologia. Ou seja, uma área de ciência aplicada, né? E quando eu vim para a comunicação, foi que eu descobri o que era ciência. Que eu achei essencial que tivesse no curso de jornalismo essa formação que vai além do técnico, sabe? De você simplesmente sentar ali e aprender a como formatar uma matéria ou editar um texto. O jornalismo vai muito além disso, né? Desde pequeno eu já nasci com essa coisa de ser jornalista. Eu não sei nem porquê, não entendo, mas eu sempre, desde pequena, nunca tive mudança, sempre foi, quero ser jornalista. Aí entrei, só que minha vida foi muito assim, eu acho que eu comecei um pouco de trás para frente. Fui ter filho, depois que eu tive os filhos, casei, aí depois que eu estava casada, vim para a universidade. Falei, eu tenho que realizar esse sonho. Quando eu entrei, assim, eu acho que como a maioria das pessoas, eu achava que era tudo mais fácil, que o mercado era muito mais aberto. Eu entrei falando que eu queria trabalhar em uma revista, queria escrever. Aí no meio da faculdade entrei em crise, queria mudar de curso, não conseguia estágio, via todo mundo conseguindo, menos eu. Primeiro, tem uma visão muito legal no começo, que é a visão do jornalismo com a função social, né? Que é romantizada, é romântica, né? Que é o jornalismo que traz a verdade, o jornalismo ele é imparcial, o jornalismo ele tem uma característica importante, que ele tem uma função social, né? Até no nosso país, de injustiças sociais, de grandes problemas. Então, o jornalismo é visto muito assim no começo, pelo menos por mim. Eu entrei na faculdade em 97 e o que mudou, na minha perspectiva, entrei para estudar e ser jornalista e trabalhar em redação de jornal, principalmente jornalismo esportivo, que sempre foi uma paixão da minha vida, o esporte. Mudou bastante coisa, assim. Eu sinto que quando a gente entra na faculdade, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não tem uma visão muito diferente mesmo, fica deslumbrado, sabe? Ainda mais, por exemplo, comunicação social, onde a gente aparentemente tem um mercado muito amplo, a gente vê aqueles jornalistas na TV, um dia eu vou querer ser aquela jornalista ali da TV. E você acaba depois meio que vendo a realidade, que é bem diferente, assim. Eu acho que eu estou um pouco sem perspectivas. Eu não sei onde cavar buraco, entendeu? E desanima mais ainda você ver que teus colegas que estão se formando agora mesmo também não tem gente que está até sem estágio, que as pessoas não sabem o que vai fazer. O papel, cara, eu acho que é justamente questionar esse mercado que está aí, que na verdade a gente entra aqui achando que vai sair, vai direto para o mercado. Então hoje em dia você tem muito, o mercado está encharcado de jornalistas, sacou? Quem são os donos do poder aí, cara? Quem é que está por trás das rádios, das TVs e dos grandes jornais? Você tem que criar algo criar uma mídia alternativa. Eu cheguei à conclusão de que eu não ia querer seguir no jornalismo quando, eu consegui fazer estágio na divisão de esportes da Rede Globo e, eu adoro futebol, então, o trabalho lá era relacionado diretamente com, treino, jogo de futebol, escrever texto sobre esporte. Foi um pouco com esquema, um pouco com condições práticas de trabalho. Não especificamente na Globo você ganha relativamente bem comparando com outros lugares, mas, ter que trabalhar fim de semana, não ter hora para chegar, mas não ter hora para sair, tomar bronca todo dia, enfim, ganhar pouco comparando com o que você ganha em outras profissões de nível universitário. O salário de jornalismo é muito baixo. O jovem hoje, quando entra na faculdade, ele tem uma outra visão, que foi bem estimulada também pelas mudanças, né? No próprio capitalismo, aqui dentro do Brasil, essa competição individual, uma coisa assim muito fria, até egoísta. Então você tem que estar no mercado de trabalho, você tem que ser o melhor, você tem que estar competindo. E esquece do lado social, que tem o jornalismo, a comunicação. O nome já diz, é uma comunicação social. Comunicação é uma coisa
de dois lados e com a sociedade, né? Acho que até pela necessidade, assim, estou começando a gostar de coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse gostar. Existe processo de terceirização, existe processo de uma política de contratar freelancers, uma política de comprar muito material de agência internacional, que eu acho que acaba com muito espaço que poderia estar sendo ocupado pelo jornalista brasileiro. A gente não tem um levantamento específico, mas a gente tem informações e verifica, né, nos jornais, na rede de televisão e tal, como é que tantos alunos que nós formamos passam, não só estagiam, mas passam a ser integrantes das equipes dos jornais. Então eu vejo de uma forma bastante otimista. Rafael foi antes de mim, ele entrou, eu fui o sucessor do Rafael de estagiário. Tinha uma galera que estudava comigo, que era um sonho, assim, quero entrar no clube, não sei o quê. Então um monte de gente ficou de fora, e é meio assim, meio uma coisa, não é cruel, assim, meio reflexão, até para quem está estudando hoje, falar assim, você vê aí, ó, o tamanho da redação, você viu o tamanho da redação aqui e o tamanho da redação lá embaixo, mais ou menos quantos jornalistas tem aqui. Você vê quantos estudantes de jornalismo tem no Rio. Você vê que não tem como o cara pensar nisso aqui ser a única fonte de trabalho dele. Você não tá ferrado, porque não tem, entendeu? Vão sair 500, vem um para cá, vem 2. E o critério acaba não sendo só qualidade, assim. Acaba sendo vários critérios e até a sorte, o cara entrar. Tem um mercado maior, né? A quantidade de ONG hoje que trabalha com assessoria de imprensa e de outros projetos de comunicação diferenciados que não sejam a grande imprensa, é isso que vai fazer sobreviver os jornalistas que estão, quantidade enorme de jornalistas que estão entrando no mercado. Quando eu me formar, eu penso em ser uma jornalista mais telejornal, sabe? Ou então escrever em alguma revista, trabalhar na redação, por trás das matérias. Então você quer escrever? No caso, também ser colunista, sabe? Mas só que para ser colunista, só muito tempo de carreira para poder conseguir. As pessoas abrirem o jornal e falarem assim, cara, eu tô lendo ela, sabe? Aquele negócio de abrir o jornal e ler você. Eu sonho em trabalhar em televisão ou na internet. Fazendo o quê? Fazendo notícia geral, sim. Não uma área específica. Apesar de eu gostar muito de economia. Assim. Eu penso em apresentar também, fazer reportagem assim, e escrever também. Penso em fazer tudo. Gosto de tudo. Mais por uma questão de sonho do que verdadeiramente assim, habilidades. Não sei se eu tenho todas as habilidades que esse curso requer. Mas desde menina eu sonhei, corri atrás, batalhei para poder estar aqui. Eu acho que o que mais se encaixa comigo, eu sempre tive vontade de ser jornalista, eu acho que combina com meu jeito de ser. Bom, acho que a maioria responde que escolhe jornalismo porque gosta de escrever, né? Realmente é uma coisa que pesa mais. Mas eu não... Acho que realmente foi mais isso, uma coisa que eu me identifiquei mais. Gosto de comunicar realmente, de falar, de poder passar depoimento, passar informação para as pessoas, e eu acho que é mais ou menos isso que eu me enquadro mais. Os estudantes se interessaram mais pelo curso de comunicação ou de jornalismo do que o mercado se interessa por eles. Isso é histórico, né? Então acho que a situação agora não é melhor nem pior do que a situação de alguns anos atrás. Eu acho que ela é muito semelhante. Talvez ainda a situação até tenha melhorado um pouco em função do surgimento de internet, do jornalismo online, do webjornalismo, que tem propiciado um aumento bastante expressivo do mercado de trabalho. O grande problema que eu vejo, que é o problema maior, não é nem a quantidade de espaços a ser ocupado, mas a qualidade desses espaços. A qualidade não só no sentido do exercício da profissão, do exercício mesmo do jornalismo, mas também da qualidade em termos pessoais. Normalmente esses empregos novos têm salários muito baixos e além do fato do salário muito baixo, isso não é compensado por uma satisfação muito grande do profissional em termos pessoais, em termos psicológicos, em termos de realização mesmo como ser humano.
O nosso mercado de trabalho é muito mais amplo do que a gente mesmo pensa e de que até mesmo eu acho que as pessoas, os professores, os mestres, os coordenadores do curso pensam. O nosso mercado é muito mais amplo. Depois de um tempo a gente começa a estagiar e ter contato com outros mercados de trabalho, com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, área de comunicação interna. E aí a gente começa, juntando o mercado de trabalho, a gente já estagiando e com a faculdade, a mudar um pouco o foco do que a gente pretende trabalhar. Estou fazendo mestrado, terminei curso de jornalismo, fiz prova para o mestrado, passei, estou fazendo mestrado aqui. Eu acho que uma editora é uma boa ideia. Eu acho que o jornalista como um profissional liberal é uma coisa bem interessante. Se tiver disposição de tocar um negócio, acho que dá para fazer. Hoje eu trabalho com relações internacionais, institucionais, numa organização chamada Comitê Paralímpico Brasileiro, que ele cuida de esporte para portador de deficiência. Eu aprendi a usar a comunicação como uma ferramenta para esse trabalho. Se você me perguntar, quando você entrou na faculdade, você esperava trabalhar em algo assim? Eu falei, não, de jeito nenhum, não tinha nada a ver com o que eu pensava na hora que eu entrei. Mas eu aprendi que a gente pode utilizar muito do que a gente aprende na faculdade, não só para trabalhar em jornal, rádio, site ou TV. Isso a gente está tratando agora, justamente, a gente está fechando uma proposta de mudança curricular. A universidade pública deve formar para o mercado ou deve formar para a sociedade? Né? É uma pergunta antiga, mas eu acho que ainda é atual. As demandas do mercado mudam assim, ó, é igual dinheiro na bolsa. Sobe e desce assim, com a velocidade de um boato. Acho que o caminho é aquele de fazer cada vez mais o jornalista ser um homem que tenha uma visão ampla da realidade, um conhecimento do social, né, e que se equipe tecnicamente para fazer com que esses conteúdos, esses novos conteúdos sociais, né, e também essas teorias todas que envolvem a ação social, seja tratada e trabalhada e tornada social para todos. A gente está tentando adequar essas diretrizes a esse novo currículo, enfatizando a área de laboratórios, junto com um reforço na formação humanista, não que ela não exista hoje, mas uma adequação àquilo que a gente acha mais importante para a formação do jornalista. Comecei o curso na Universidade Federal de Juiz de Fora, Sul de Minas, e depois, quando eu consegui um estágio aqui no Rio, na Rádio Globo, transferência para a Universidade Federal Fluminense. Consegui, depois de muita complicação, enfim, foi meio difícil conseguir a transferência, mas consegui e fiz os 2 últimos anos, inclusive meu projeto experimental na UF. A Federal de Juiz de Fora tinha muitos equipamentos muito bons, muito modernos, mas faltava um material humano, digamos assim, que eu encontrei mais na UF. A UF, pelo menos na época que eu estudei, não sei como é hoje, estou vendo que você está aqui com uma câmera digital moderninha. Na época não tinha nada disso, mas os professores eram excelentes. Eu tive aula com o Muniz Sodré, por exemplo, então eu achei que a formação lá, pelo menos na parte teórica e na parte ética da profissão, eu achei que foi bem boa. A faculdade não é tudo como em nenhuma profissão. Em profissão nenhuma você sai da faculdade e pronto. Você tem a faculdade como um embasamento, como digamos, um ponto de partida, na verdade. Porque depois, com os anos de profissão, é que você vai se tornando um bom profissional. Mas a faculdade é essencial. Eu certamente devo muito do que eu consegui a ter feito a faculdade, a ter aprendido a pensar jornalismo na faculdade, a refletir sobre o que você faz, a ter responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, mas não se pode ter a ilusão de achar que você vai sair da faculdade um profissional pronto, porque isso realmente só prática, e digo, até depois de anos de prática você ainda não se sente pronto para tudo, ainda tem muito que aprender sempre, né? Isso é que é bom em qualquer profissão. Estou aqui já há 2 anos e 7 meses, 7 meses como estagiário, e há 2 como profissional, né, contratado. E nesse inteirinho aqui dentro do conselho, mais do que fazer reportagem, porque a gente tem uma revista, também tem um jornal que sai mensalmente, eu exerci outros dotes da comunicação, tanto que meu cargo aqui não é nem jornalista, é comunicólogo. Então, de vez em quando é dia de alguma coisa, a gente faz uma poesia, às vezes tem um evento, me põe um terno e gravata e sai a ser mestre de cerimônia. Redação publicitária também. Eu tenho até, como poeta de ocasião, né, também tem uma poesia sobre a imprensa. A imprensa é tensa, prensa, comprensa.
e às vezes se esquece que pensa. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou. E o tempo traz, entre todos os amores e amigos, de você me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz, entre todas as novelas e romances, de você me lembro mais. Quando eu entrei para a faculdade, eu acho que eu já tinha um pouco uma ideia de como é uma instituição de ensino público, porque eu estudei a maior parte da minha vida em colégio público, né? Eu estudei no Pedro II, da 5ª série até eu me formar no 2º grau. Então eu já sabia de vários problemas, assim, de falta de recursos, de material, de falta de professores, de greve. E um certo descaso também. Quando eu entrei para a UF, eu não era, já tinha feito uma faculdade antes que era de biologia. Ou seja, uma área de ciência aplicada, né? E quando eu vim para a comunicação, foi que eu descobri o que era ciência. Que eu achei essencial que tivesse no curso de jornalismo essa formação que vai além do técnico, sabe? De você simplesmente sentar ali e aprender a como formatar uma matéria ou editar um texto. O jornalismo vai muito além disso, né? Desde pequeno eu já nasci com essa coisa de ser jornalista. Eu não sei nem porquê, não entendo, mas eu sempre, desde pequena, nunca tive mudança, sempre foi, quero ser jornalista. Aí entrei,
Só que minha vida foi muito assim, eu acho que eu comecei um pouco de trás para frente. Fui ter filho, depois que eu tive os filhos, casei. Aí depois que eu estava casada, vim para a universidade. Falei, eu tenho que realizar esse sonho. Quando eu entrei, assim, eu acho que como a maioria das pessoas, achava que era tudo mais fácil, que o mercado era muito mais aberto. Eu entrei falando que eu queria trabalhar em uma revista, queria escrever. Aí no meio da faculdade entrei em crise, queria mudar de curso, não conseguia estágio, via todo mundo conseguindo, menos eu. Primeiro, tem uma visão muito legal no começo, que é a visão do jornalismo com a função social, né? Que é romantizada, é romântica, né? Que é o jornalismo que traz a verdade, o jornalismo ele é imparcial, o jornalismo ele tem uma característica importante, que é ele tem uma função social, né? Até no nosso país, de injustiças sociais, de grandes problemas. Então, o jornalismo é visto muito assim no começo, pelo menos por mim. Eu entrei na faculdade em 97 e o que mudou, na minha perspectiva, entrei para estudar e ser jornalista, e trabalhar em redação de jornal, principalmente jornalismo esportivo, que sempre foi uma paixão da minha vida, o esporte. Mudou bastante coisa, assim. Eu sinto que quando a gente entra na faculdade, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não tem uma visão muito diferente mesmo, fica deslumbrado, sabe? Ainda mais, por exemplo, comunicação social, onde a gente aparentemente tem um mercado muito amplo, a gente vê aqueles jornalistas na TV, um dia eu vou querer ser aquela jornalista ali da TV. E você acaba depois meio que vendo a realidade, que é bem diferente, assim. Eu acho que eu tô um pouco sem perspectivas. Eu não sei onde cavar buraco, entendeu? E desanima mais ainda você ver que teus colegas que estão se formando agora mesmo também não tem. Tem gente que tá até sem estágio, que as pessoas não sabem o que vai fazer. O papel, cara, eu acho que é justamente questionar esse mercado que está aí, que na verdade a gente entra aqui achando que vai sair e vai direto no mercado. Então hoje em dia você tem o mercado está encharcado de jornalistas. Sacou? Quem são os donos do poder aí, cara? Quem é que está por trás das rádios, das TVs e dos grandes jornais? Você tem que criar algo alternativo, criar uma mídia alternativa. Eu cheguei à conclusão de que eu não ia querer seguir no jornalismo quando, eu consegui fazer estágio na divisão de esportes da Rede Globo e, eu adoro futebol, então, o trabalho lá era relacionado diretamente com treino, jogo de futebol, escrever texto sobre esporte. Foi um pouco com esquema, um pouco com condições práticas de trabalho. Não especificamente na Globo você ganha relativamente bem comparando com outros lugares, mas ter que trabalhar fim de semana, não ter hora para chegar, mas não ter hora para sair, tomar bronca todo dia, enfim, ganhar pouco comparando com o que você ganha em outras profissões de nível universitário. O salário de jornalismo é muito baixo. O jovem hoje, quando entra na faculdade, ele tem uma outra visão, que foi bem estimulada também pelas mudanças, né, no próprio capitalismo aqui dentro do Brasil, essa competição individual, uma coisa assim muito fria, até egoísta. Então você tem que estar no mercado de trabalho, você tem que ser o melhor, você tem que estar competindo. E esquece do lado social, que tem o jornalismo, a comunicação. O nome já diz, é uma comunicação social. Comunicação é uma coisa de dois lados e com a sociedade, né? Acho que até pela necessidade, assim, estou começando a gostar de coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse gostar. Existe o processo de terceirização, existe o processo de uma política de contratar freelancers, uma política de comprar muito material de agência internacional, que eu acho que acaba com muito espaço que poderia estar sendo ocupado pelo jornalista brasileiro. A gente não tem um levantamento específico, mas a gente tem informações e verifica, né, nos jornais, na rede de televisão e tal, como é que tantos alunos que nós formamos passam, não só estagiam, mas passam a ser integrantes das equipes dos jornais. Então eu vejo de uma forma bastante otimista. O Rafael foi antes de mim, ele entrou... Eu fui sucessor do Rafael, de estagiário. Tinha uma galera que estudava comigo, que era um sonho, assim, quero entrar no Globo, não sei o quê. Então um monte de gente fora, e é meio assim, meio uma coisa, não é cruel, assim, meio reflexão, até para quem está estudando hoje, falar assim,
Pô, você vê aí, ó, o tamanho da redação. Você viu o tamanho da redação aqui e o tamanho da redação lá embaixo, mais ou menos quantos jornalistas tem aqui. Você vê quantos estudantes de jornalismo tem no Rio. Você vê que não tem como o cara pensar nisso aqui ser a única fonte de trabalho dele. Você não tá ferrado, porque não tem, entendeu? Vão sair 500, vem um pra cá, vem dois. E o critério acaba não sendo só qualidade, assim. Acaba sendo vários critérios e até a sorte o cara entrar. Tem um mercado maior, né? A quantidade de ONG hoje que trabalha com assessoria de imprensa e de outros projetos de comunicação diferenciados que não sejam a grande imprensa. É isso que vai fazer sobreviver os jornalistas que estão, quantidade enorme de jornalistas que estão entrando no mercado. Quando eu me formar, eu penso em ser uma jornalista mais telejornal, sabe? Ou então escrever em alguma revista, trabalhar na redação, por trás das matérias. Então você quer escrever? No caso também ser colunista, sabe? Mas só que para ser colunista só muito tempo de carreira para poder conseguir. As pessoas abrirem o jornal e falam assim, cara, eu tô lendo ela, sabe? Aquele negócio de abrir o jornal e ler você. Eu sonho em trabalhar em televisão ou na internet. Fazendo o quê? Fazendo notícia geral, sim. Não uma área específica. Apesar de eu gostar muito de economia. Assim. Eu penso em apresentar também, fazer reportagem assim, e escrever também. Penso em fazer tudo. Gosto de tudo. Mais por uma questão de sonho do que verdadeiramente assim, habilidades. Não sei se eu tenho todas as habilidades que esse curso requer, mas desde menina eu sonhei, corri atrás, batalhei para poder estar aqui. Eu acho que o que mais se encaixa comigo, eu sempre tive vontade de ser jornalista, eu acho que combina com meu jeito de ser. Bom, acho que a maioria responde que escolhe jornalismo porque gosta de escrever, né? Realmente é uma coisa que pesa mais. Mas eu não... Acho que realmente foi mais isso, uma coisa que eu me identifiquei mais. Gosto de comunicar realmente, de falar, de poder passar depoimento, passar informação para as pessoas, e eu acho que é mais ou menos isso que eu me enquadro mais. Os estudantes se interessaram mais pelo curso de comunicação ou de jornalismo do que o mercado se interessa por eles. Isso é histórico, né? Então acho que a situação agora não é melhor nem pior do que a situação de alguns anos atrás. Eu acho que ela é muito semelhante. Talvez ainda a situação até tenha melhorado um pouco em função do surgimento de internet, do jornalismo online, do webjornalismo, que tem propiciado um aumento bastante expressivo do mercado de trabalho. O grande problema que eu vejo, que é o problema maior, não é nem a quantidade de espaços a ser ocupado, mas a qualidade desses espaços. A qualidade não só no sentido do exercício da profissão, do exercício mesmo do jornalismo, mas também da qualidade em termos pessoais. Normalmente esses empregos novos têm salários muito baixos e além do fato do salário muito baixo, isso não é compensado por uma satisfação muito grande do profissional em termos pessoais, em termos psicológicos, em termos de realização mesmo como ser humano. O nosso mercado de trabalho é muito mais amplo do que a gente mesmo pensa. E de que até mesmo, eu acho que as pessoas, os professores, os mestres, os coordenadores do curso pensam. O nosso mercado é muito mais amplo. Depois de um tempo a gente começa a estagiar e ter contato com outros mercados de trabalho, com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, área de comunicação interna. E aí a gente começa, juntando o mercado de trabalho, a gente já estagiando e com a faculdade, a mudar um pouco o foco do que a gente pretende trabalhar. Estou fazendo mestrado, terminei curso de jornalismo, fiz prova para o mestrado, passei, estou fazendo mestrado aqui. Eu acho que uma editora é uma boa ideia. Eu acho que o jornalista como um profissional liberal é uma coisa bem interessante. Se tiver disposição de tocar um negócio, acho que dá para fazer. Hoje eu trabalho com relações internacionais, institucionais, numa organização chamada Comitê Paralímpico Brasileiro, que cuida de esporte para portador de deficiência. Eu aprendi a usar a comunicação
como uma ferramenta para esse trabalho. Se você me perguntar, quando você entrou na faculdade, você esperava trabalhar em algo assim? Eu falei, não, de jeito nenhum, não tinha nada a ver com o que eu pensava na hora que eu entrei. Mas eu aprendi que a gente pode utilizar muito do que a gente aprende na faculdade, não só para trabalhar em jornal, rádio, site ou TV. Isso a gente está tratando agora, justamente, a gente está fechando uma proposta de mudança curricular. A universidade pública deve formar para o mercado ou deve formar para a sociedade? Né? É uma pergunta antiga, mas eu acho que ainda é atual. As demandas do mercado mudam, assim, ó, é igual dinheiro na bolsa. Sobe e desce assim, com a velocidade de um boato. Acho que o caminho é aquele de fazer cada vez mais o jornalista ser um homem que tenha uma visão ampla da realidade, um conhecimento do social, né, e que se equipe tecnicamente para fazer com que esses conteúdos, esses novos conteúdos sociais, né, e também essas teorias todas que envolvem a ação social, seja tratada e trabalhada e tornada social para todos. A gente está tentando adequar essas diretrizes a esse novo currículo, enfatizando a área de laboratórios, junto com um reforço na formação humanista, não que ela não exista hoje, mas uma adequação àquilo que a gente acha mais importante para a formação do jornalista. Comecei o curso na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas, e depois, quando eu consegui um estágio aqui no Rio, na Rádio Globo, transferência para a Universidade Federal Fluminense. Consegui, depois de muita complicação, enfim, foi meio difícil conseguir a transferência, mas consegui e fiz os 2 últimos anos, inclusive meu projeto experimental na UF. A Federal de Juiz de Fora tinha muitos equipamentos muito bons, muito modernos, mas faltava um material humano, digamos assim, que eu encontrei mais na UF. A UF, pelo menos na época que eu estudei, não sei como é hoje, estou vendo que você está aqui com uma câmera digital moderninha. Na época não tinha nada disso, mas os professores eram excelentes. Eu tive aula com o Muniz Sodré, por exemplo. Então eu achei que a formação lá, pelo menos na parte teórica e na parte ética da profissão, eu achei que foi bem boa. A faculdade não é tudo como em nenhuma profissão. Em profissão nenhuma você sai da faculdade pronto. Você tem a faculdade como um embasamento, como digamos, um ponto de partida, na verdade. Porque depois, com os anos de profissão, é que você vai se tornando um bom profissional. Mas a faculdade é essencial. Eu certamente devo muito do que eu consegui a ter feito a faculdade, a ter aprendido a pensar jornalismo na faculdade, a refletir sobre o que você faz, a ter responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, mas não se pode ter a ilusão de achar que você vai sair da faculdade um profissional pronto, porque isso realmente só prática, e digo, até depois de anos de prática você ainda não se sente pronto para tudo, ainda tem muito que aprender sempre, né? Isso é que é bom em qualquer profissão. E estou aqui já há 2 anos e 7 meses. 7 meses como estagiário e há 2 como profissional, né, contratado. E nesse inteirinho aqui, dentro do conselho, mais do que fazer reportagem, porque a gente tem uma revista, também tem um jornal que sai mensalmente, eu exerci outros dotes da comunicação, tanto que meu cargo aqui não é nem jornalista, é comunicólogo. Então, de vez em quando é dia de alguma coisa, a gente faz uma poesia, às vezes tem um evento, me põe um terno e gravata e sai a ser mestre de cerimônia. Redação publicitária também. Eu tenho até, como poeta de ocasião, né? Também tem uma poesia sobre a imprensa. A imprensa é tensa, prensa, comprensa, e às vezes se esquece que pensa. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou. E o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você, me lembro mais.
pessoas que a gente não esquece nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz, entre todas as novelas e romances de você.